Napoleão Hill, ele tinha uma visão que, olha, é fascinante. Ele dizia que a mente da gente é tipo um jardim. Se a gente não planta de propósito as sementes certas, aí o caos toma conta. Ele foi um dos primeiros a identificar o problema central que a maioria das pessoas enfrenta, uma espécie de guerra silenciosa, sabe? De pensamentos que brigam entre si e aquela sensação de estar completamente perdido, mas perdido dentro da própria cabeça. É. Sabe aquela sensação de ter pensamentos que simplesmente se chocam, um monte de ideias que não se encaixam e aquele cansaço mental que bate antes mesmo do dia começar de verdade? Pois é, essa confusão toda é o que o Hill chamava de inimigo número um do sucesso. É tipo uma névoa invisível que vai aos pouquinhos consumindo toda a nossa energia. Bom, é exatamente por isso que estamos aqui. A gente vai desvendar um método que ele desenvolveu para finalmente conseguir dominar essa guerra interna. Então se prepare para entender algo que pouca gente de fato compreendeu. Quem consegue dominar a mente, inevitavelmente domina o próprio destino. E aí, tudo pronto para mergulhar fundo nisso? Legal. Mas antes da gente continuar, um convite bem rápido. Para quem curte destravar mais segredos como este, dos maiores pensadores da história, a hora é agora. Clica aí no botão de se inscrever e já ativa o sininho. É a sua chave para ter acesso a ensinamentos que podem de verdade transformar o jeito de pensar, de agir e de viver. Já foi? Então respira fundo e vamos juntos nessa jornada do caos até a clareza. Ok, então por onde a gente começa? Bom, o primeiro passo do método de Hill é identificar o obstáculo principal. E olha só, não é falta de oportunidade, não é falta de dinheiro, não. É a confusão mental. É esse inimigo invisível que opera bem aqui, dentro da gente. O Hill tinha um nome para isso: ruído interior. É aquela sensação, sabe, de estar sempre ocupado, correndo para lá e para cá, mas sem sair do lugar, sem avançar. É a voz da dúvida, a voz do medo, daquela preocupação com o futuro, tudo gritando ao mesmo tempo dentro da cabeça. O mais louco é que a maioria das pessoas vive assim e nem percebe, com a mente, sei lá, fragmentada em 1000 pedaços. E a metáfora que o Hill usa para descrever isso, como a gente pode ver aqui, é simplesmente perfeita. Ele dizia que uma mente sem propósito definido é como um navio sem leme, sabe? Fica ali à deriva num mar de distrações. Uma mente assim não comanda. Ela reage. Ao invés de dominar os pensamentos, ela é dominada por eles. Vivendo num caos que a gente acha que vem de fora, mas que na verdade nasce bem aqui dentro. Isso nos leva a uma frase do Hill que, nossa, resume tudo. A urgência, então, é assumir o comando. E o primeiro passo prático para isso é começar a identificar as próprias âncoras mentais. Quais pensamentos estão prendendo a gente? É o medo? A dúvida? A indecisão? Só o ato de reconhecer esse ruído já é o comecinho do caminho para silenciá-lo e começar a construir a clareza. Certo, o caos foi identificado, mas como é que a gente constrói a ordem a partir daí? Para Napoleão Hill, a resposta começa com um único pilar, que é fundamental: a definição de um propósito. Um propósito claro e central. Pensa na definição de propósito como se fosse uma lente de aumento, daquelas que concentram a luz do sol. Ela pega toda aquela energia dispersa da mente e foca num único ponto, com força total. Quando se tem esse ponto fixo de direção, aqueles pensamentos que antes competiam entre si, de repente, começam a cooperar. As ideias que se chocavam agora se organizam em torno desse objetivo único. A clareza, ela nasce desse alinhamento. Mas, claro, não basta só escolher um propósito e deixar ele guardado na gaveta. É preciso imprimir essa ideia no subconsciente. E, para isso, o Hill tinha o que ele chamava de ritual da declaração diária. Ele dizia uma coisa incrível: a repetição é o martelo que molda o ferro da mente. Ou seja, ao repetir a meta com emoção todo dia, é como se a gente instalasse uma nova frequência mental e a realidade, de alguma forma, começa a se reorganizar para responder a isso. E, de forma complementar a isso, tem a segunda chave: o silêncio mental consciente. Pensa bem, uma mente que está sempre barulhenta nunca consegue ouvir a própria sabedoria. O Hill praticava isso. Ele se desconectava do mundo por um tempo, fechava os olhos e fazia perguntas simples para si mesmo. O que eu quero de verdade? Qual é o próximo passo? Ele acreditava que as respostas mais valiosas não vêm do nosso intelecto racional, mas sim daquela parte mais silenciosa da mente. Um pilar direciona, o outro purifica. Ok, com a mente já mais direcionada, a gente entra na fase talvez mais profunda do processo, a de literalmente reescrever o código interno que dita os nossos resultados. Porque a questão aqui não é só pensar diferente, é sobre se tornar uma pessoa diferente.
O ponto crucial aqui é o seguinte: a gente não colhe o que deseja, a gente colhe aquilo em que acredita. Nossas crenças mais profundas são as verdadeiras sementes que a gente planta no campo fértil da nossa mente. Se a programação interna é de escassez, de dúvida, é exatamente isso que a gente vai colher lá na frente. A mudança de verdade acontece quando a gente consegue mudar essa programação. O Hills chamou esse processo de o código mental da prosperidade. O primeiro princípio é o da substituição. A ideia é que não se elimina um pensamento negativo, mas sim se substitui por um construtivo. O segundo é o autodiálogo. Pensa bem, a voz mais influente do universo é aquela que fala dentro da nossa cabeça. O grande desafio é quem está no comando dessa voz. Aí vem o terceiro princípio, que é a visualização dirigida. E o mais legal é que a ciência hoje comprova o que o Hill já dizia. O nosso cérebro não sabe distinguir muito bem o que é real do que é imaginado de forma intensa. Então, ao fazer um ensaio mental do sucesso, sentindo as emoções como se já fosse real, o corpo e as decisões começam a se ajustar para essa nova identidade. E para fechar o código, os últimos princípios. A purificação dos estímulos, que nada mais é do que proteger a mente de influências negativas, e a reconstrução da autoimagem. O Hill acreditava que quando tudo isso está alinhado, uma coisa meio mágica acontece. A gente se conecta a uma fonte de sabedoria maior, onde umas sincronicidades e ideias que pareciam impossíveis começam a aparecer. E agora a gente chega na parte final, que talvez seja a mais crucial de todo o método. Porque depois de organizar a mente, de ter clareza, é hora de transformar tudo isso em resultados de verdade. Resultados tangíveis no mundo real. Mas aqui está o pulo do gato. Conhecimento só tem valor de verdade quando é aplicado. O Hill era muito direto nisso. A perfeição é inimiga da ação. Tem muita gente que consegue a tal da clareza e aí trava. Fica esperando tudo estar perfeito para poder começar. Mas o poder real só nasce quando essa mente clara impulsiona um movimento. Para garantir essa ponte entre a clareza e a ação, o Hill tinha um ritual matinal que ele chamava de Hora do Poder. E não era nada místico, não. Era puramente estratégico. A ideia é que os primeiros pensamentos do dia definem a frequência da mente. Então, ao invés de já mergulhar nas distrações, a escolha era mergulhar na direção, definindo o próprio foco antes que o mundo fizesse isso por nós. E durante o resto do dia, a simplicidade era a chave de tudo. Nada daquelas listas com 30 tarefas. Eram só as 3 ações mais importantes, aquelas que realmente aproximam a gente da meta principal. Foco total nelas. E à noite, uma autoanálise sincera. Eu fui fiel ao meu propósito hoje? É isso que cria um ciclo de correção e crescimento que não para. Para manter esse sistema todo funcionando, é fundamental blindar a mente. O medo coletivo, o pessimismo, a opinião dos outros, tudo isso pode contaminar a nossa clareza. A ideia é estar perto de pessoas e de conteúdos que alimentem a fé, e não a dúvida. E com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. A confusão vai sumindo, as decisões ficam mais fáceis, a vida parece que começa a se alinhar. E aí a gente finalmente percebe que o segredo nunca foi lutar contra um mundo lá fora, mas sim organizar o universo aqui dentro. Clareza, no fim das contas, é simplesmente o poder de ver o mundo sem as distorções da nossa própria mente. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. E se a confusão mental nunca foi de fato o verdadeiro inimigo? E se ela sempre foi um convite? Um convite para que a gente se torne comandante do próprio pensamento e não só um passageiro das circunstâncias. A clareza é o caminho, sem dúvida. Mas a ação, a ação é o poder.